Ele tem um jeito muito alegre quando traz uma mensagem de poder, de motivação que faz o público rir e ao mesmo tempo levar a seriedade aquilo que fala. É também o gerente administrativo do CND, que é o Conselho Nacional de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular, e pastor, uma das igrejas mais antigas, conhecida como a Sede Nacional em São Paulo. Estou falando do pastor Davi Rodrigues. Vamos recebê-lo? Pastor Davi Rodrigues. Que prazer estar aqui com você, com vocês, no ponto e vírgula. Um belo trabalho, hein? Olha, você não está com uma barriguinha não, né? Não. Tô bem. Cheguei a perder quase 5 quilos. Não tô que nem você, mas já perdi bastante. Me diga uma coisa, você foi criado desde pequeno ou nasceu na Igreja do Evangelho Quadrangular, que é a Praça Labilac, e você foi educado e também foi ministrado pelo George Faulkner, nosso saudoso presidente. Sim, eu tive uma experiência, pastor Vicente, muito especial, porque Deus permitiu que eu nascesse num lar cristão e meu pai e minha mãe, como diáconos da igreja da Olavo Bilac, chamada Sede Nacional, onde até hoje eu estou. Meus pais foram diáconos e diaconisas por 56 anos nessa igreja e glória a Deus, a igreja que eu nasci fui apresentado, hoje eu sou pastor, ou seja, há 16 anos já estou como pastor da igreja da Olavo Bilac. Bom, me disseram que você, quando era garoto, você aprontava muito lá, meu irmão. É verdade? Diz que você deu um trabalho muito para os diáconos, é isso mesmo? Eu tinha uma vantagem de ter o pai e a mãe como diácono e diaconisa, mas também tinham outros 20 diáconos que eles ficavam sempre de olho em mim, né? Além do meu pastor George Faulkner, uma bênção, um homem de Deus, foi nosso presidente durante tantos anos aqui no Brasil, mas também muito rigoroso e era difícil. Na construção da igreja lá da Olavo Bilac, eu e meus amigos da época, a gente ficava andando lá pelos andares de cima, pela construção, e a gente aprontava, como todo garoto, toda pessoa, né? Hoje, quando você vê uma criança correndo na igreja, você vai lembrar da sua infância, lembra? Dá vontade de dar uns croques, né? Porque aí eu falo assim, você não pode fazer, mas era isso que faziam comigo, então eu tenho que manter a tradição dos nossos avós, né? Isso é uma coisa que você talvez nem imaginava hoje, ser pastor de uma igreja que você corria. Estou lembrando do pastor Mário de Oliveira. Quem faz perguntas tolas, absurdas, tem a resposta na cara. O pastor Mário é muito ali, né? Eu cheguei, pastor Mário, estava lá em Bauru. Poxa, o senhor é presidente da Quadrangular, deputado federal. O senhor tinha uma ideia, o senhor imaginava que poderia chegar onde o senhor chegou? Eu não tenho bola de cristal. Ele chamou o pastor Celso, vem cá, me socorre. Mas é uma coisa importante, porque você corria na igreja e hoje você está pastorando uma igreja que ela tem uma tradição tremenda no Brasil. A igreja da Olavo Bilac, por ter sido a primeira igreja instituída como a Sede Nacional, ela teve a formação de todos esses pastores que estão espalhados pelo Brasil e também pelo mundo, porque a convenção que se tinha, seja estadual, seja nacional, era feita lá atrás, sempre no mesmo lugar. Você acha que uns 40% ou 60% do ministério, eu fui levado ao obreiro também lá? Creio que sim, porque nós temos uma quantidade de membros do ministério muito grande em todo o Brasil. Ultimamente, este número tem crescido, é verdade, e tem se espalhado através das supervisões, através dos conselhos estaduais, então já não cabe mais numa igreja como se fazia, né? Mas aquela chamada velha guarda, ou mesmo nós que ainda temos uma idade boa em referência, com certeza a maioria passou ali pelo Olavo Bilac com muito carinho. Até hoje eu recebo nos cultos de domingo
pastores que estão viajando, passando por São Paulo, e eles fazem questão de visitar a gente, ver como a igreja está bonita, participar de um culto, e é muito gratificante para nós saber que foram nossos mestres, foram nossos pastores e hoje estão lá passando para dar uma olhada, para desejar um abraço, etc. Não, né? tem mesmo. E nós que temos nossos cabelos brancos, que passamos debaixo de uma árvore cheia de neve e nunca mais saem, né, meu irmão? Eu vejo diferente. Eu estive pintando a igreja um dia desses. E aí? E aí a tinta branca acaba caindo e parece que é cabelos brancos, mas não é não. Não tem nada a ver, né? Ainda bem que tem. Tem muita gente que nem cabelo tem mais, né? Outra coisa, você parece-me que você foi presidente lá do grupo de jovens. Você só não foi presidente do grupo de mulheres na igreja, né? Isso era uma piadinha minha. Eu sou metido a brincalhão. Então, durante muito tempo, todos os cargos possíveis na igreja, glória a Deus, Deus usava o pastor Faulkner e nossas lideranças para me chamar. Logo de cara, eu fui presidente do grupo de crianças, chamado por ele. Eu tinha 8, 9 anos de idade. Depois, dos juniores, presidente do grupo de juniores. Depois tinha um nome chamado juvenis, hoje não tem mais, Juvenis. São os adolescentes, também fui presidente. Depois fui presidente do grupo de jovens, que na época chamava mocidade. E aí eu costumo brincar, eu só não fui presidente do grupo de mulheres porque Dona Candinha, nossa amada e querida irmã, que continua servindo Deus Quase com a 90 gente, anos de idade, né? 92, 92. né? Servindo a Jesus, e ela nem o pastor Faulkner me deixaram. Brincadeira, lógico que nunca poderia ser presidente do grupo de mulheres. né? Agora, cuidar de criança não é fácil, porque criança ela é muito sapeca, ela tem energia, ela corre. Você tinha sua energia. Uma vez o garotinho estava lá no quarto dele, em cima e pedir água para a mãe. Mãe, quero água. Mãe, quero água. Mãe, quero... Não vou te dar água. Mãe, eu vou subir aí, eu vou dar umas palmadas. Tá bom, mãe, mas traz um copo de água. Determinado, né? É verdade, é verdade. Eu me lembro com carinho de uma história no qual aconteceu realmente que, por ser presidente do grupo de crianças, nós tínhamos trabalho do grupo de homens na Praça Buenos Aires, que é subindo a Avenida Angélica aqui, não é? E todo domingo o grupo de homens levava um grupo missionário para fazer o trabalho com eles. Era sempre de domingo, 4 horas da tarde. E estava muito calor, que nem o dia de hoje aqui em São Paulo, e naquele domingo foi convidado o grupo de crianças para ir. E eles pediram que uma criança pregasse. Eu era o presidente, eu nunca tinha pregado. Eu tinha 8 anos de idade. E aí o que aconteceu? Nós fomos para lá, cantamos, louvamos, tocava o meu violãozinho, então tudo bem. Na hora de pregar, deu uma tremedeira, porque eu estava fora do círculo da igreja que me dou bem. Com 8 anos também, né? E vendo um monte de gente lá na praça que eu nunca tinha visto. Deu uma tremedeira, eu tinha preparado uma mensagem para 15, 18 minutos, né, que era mais ou menos o tempo, e eu preguei acho que em 5, 6 minutos, porque acabou a mensagem. Mas eu louvo a Deus porque essa experiência me trouxe algo fortíssimo para a minha vida. 33 pessoas aceitaram Jesus naquele dia, não é? A partir daí eu pensei, puxa, eu acho que lá na frente eu vou ser um pregador. Mas ainda com 8 anos, mal podia imaginar o que aquela criança seria, e eu louvo a Deus, porque antes de ser esses cargos que você falou, ou ter sido algum cargo que eu fui, eu sou um servo de Cristo e é o que eu me identifico. Você conseguia administrar situações como cristão, como filho criado, tendo o evangelho? Porque você foi também, trabalhou em banco, você entrou nessa área empresarial. Como é que você conseguia conciliar essas duas coisas? E você também era pastor na época, né? Sim, sim. Nós viemos de uma família muito pobre. Meu pai e minha mãe eram muito pobres, eu sou filho único. E nós, desde muito cedo, tive que trabalhar. Então nós fizemos de tudo possível e imaginável para levar um dinheirinho para casa. Meu pai tinha uma deficiência nas pernas, teve paralisia infantil, não é? Minha mãe trabalhava também direto, mas não tinha também toda a saúde do mundo, e nós 3 trazíamos o dinheiro para casa, minha mãe, meu pai e eu. Então isso foi fazendo com que eu tivesse no campo de batalha logo cedo.
Então fui administrando, fui observando que o pouco dinheiro a gente tem que trabalhar para ajudar em casa. Tudo isso foi fazendo de mim um administrador para poder fazer as coisas corretas. Depois passei por banco, mais de 25 anos em 3 ou 4 bancos que Deus permitiu. E nesse período realmente a gente foi podendo fazer com que a administração prevalecesse, nunca deixando a área espiritual, porque sempre na área espiritual eu estava tendo minha trajetória, o meu trabalho com a igreja, com departamentos, até fazer o ITQ da época, né, onde eu me formei, onde eu me tornei um obreiro, depois passei para aspirante, ministro, já tinha uma igreja. Eu prego há mais de 45 anos, como eu falei para você, desde os 8. Mas eu tenho uma liderança na igreja como co-pastor ou pastor titular há mais de 35 anos. É uma equipe boa, né? Sim, sim. Uma das coisas que eu aprendi em banco também é isso, delegar, não fazer todas as coisas sozinho. Então todo mundo que trabalha comigo tem as suas atividades, seu trabalho, e nos honra trabalhando, fazendo uma equipe coesa trabalhar. E é gostoso você ver os frutos, né? Tanto na igreja como fora dela, a gente vê que as pessoas que a gente trabalhou, como diz o pastor Mário de Oliveira, quanto mais as pessoas trabalham, quanto mais o chefão da delegação de trabalho, as pessoas que estão embaixo crescem e acabam empurrando para cima o seu grande líder. A vida a gente tem que administrar. Já levou algum gafe na vida? Gafe? Já levei. Vou te contar um gafe que eu tive na minha vida. Eu era pastor no interior e tinha um tiozinho. O cara chegou na minha casa, sou da cidade vizinha. O cara apresentou uma carteirinha, era falsa de membro. E olha, eu vou congregar na tua igreja. Papai na época pediu R$30. Eu dei R$30 para ele, um senhorzinho que você não vê nada do cara. O cara sumiu. Aí fiquei sabendo com os pastores da Assembleia Batista que ele passou na cidade com esse mesmo papo e levou uma grana muito grande. E eu entrei no ônibus e vi lá o tiozinho. Cheguei nele, o senhor roubou, Não fui eu, o senhor roubou, não interessa, eu não deixei o cara falar, o senhor roubou, eu não roubei. Pastor, então chamando de pastor, você me conhece. Aí, meu irmão, e eu pressionando ele. Aí a ficha caiu, não era ele, era um membro da igreja, sargento aposentado, e depois tive que pedir perdão para ele. Eu tive uma experiência, ou melhor, várias, né? Mas me veio agora uma, quando eu era presidente dos jovens. Então, como presidente, eu vivia querendo fazer os trabalhos, fazer o melhor possível, nunca onerar a igreja, porque quando a gente ia fazer um passeio em alguma cidade, eu tinha desejo de poder levar, e o pastor Faulkner sempre rigoroso também, olha, vocês então levantam o dinheiro de vocês, não usam o dinheiro da igreja, etc, etc, etc. E eu estava precisando do dinheiro que a gente arrecadava dos jovens para fazer um churrasco, num passeio, etc, etc. No dia dos jovens, dia 21 de abril, se eu não me engano, não me lembro o ano. E aí só faltava o quê? O dinheiro do ônibus, para a gente alugar para poder sair da Olavo Bilac e ir para o local que a gente ia. Cerca de 15, 20 dias, antes eu estava orando, pedindo a bênção de Deus, orando com os jovens para que aparecesse alguém que bancasse esse ônibus. E apareceu um cara vestido de branco, não era anjo. Mas apareceu um moreno lá vestido de branco, tal, levantou a mão no meio da reunião, nunca tinha visto aquele cara. E ele falou, eu sou médico recém-formado e eu estou gostando muito do trabalho de você, Davi, estou gostando muito do trabalho dessa igreja e eu quero doar o ônibus para vocês. Ah, mas só foi língua estranha, aleluia, glória a Deus, né? Porque, puxa vida, Deus atendeu a nossa oração, mandou um anjo, um cara vestido de branco, médico, né? Na minha cabeça era médico, né? E aí, beleza, olha, que hora que tem que chegar? Às 7 horas da manhã, o ônibus tem que estar aqui, etc, 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 etc. O ônibus realmente chegou às 7 horas. Só que quando nós entramos no ônibus, o motorista falou assim, ele falou que você tinha que pagar aqui na entrada. Então ele não pagou o ônibus, eu teria que pagar, e aí realmente foi uma gafe que eu falei, e agora? O que eu faço? Aí? Aí liguei pro meu pastor, levei uma dura terrível dele. Ele é duro, né? Ele muito frio. Cala a boca! É verdade.
Mas aí ele nos emprestou dinheiro e aí a gente faz aquelas famosas cantinas na igreja e tal, e deu para pagar. Foi uma experiência legal. Agora, você tinha um programa Novo Tempo, Sim. Rede Nacional. Explica isso pra gente. Essa foi outra bênção. Eu gosto muito de rádio, de televisão, né? Eu acho que isso é bom, que atinge as pessoas. E Deus permitiu, em 2001, que eu tivesse um programa na Rede Bandeirantes. E era todo sábado, né, das 8h30 às 9 da manhã, num horário muito especial, que a gente tinha o programa Um Novo Tempo. E esse programa a gente fazia de uma maneira assim bem descontraída, né? A gente apresentava alguém para conversar, a gente se divertia, a gente pregava a palavra, a gente mostrava pessoas cantando, etc, etc. Um trabalho muito bacana. Teve até um exemplo muito bacana que as pessoas até há pouco tempo se lembram que eu preguei dentro de um caiaque num rio. E eu estava ali dentro, então bem descontraído, preguei na praia, de bermuda, etc. Coisa que para a época era muito rigoroso o estilo de pregação de um pregador evangélico na TV. Todo mundo de gravata, paletó, um culto bem fechado, e a gente conseguiu quebrar isso. Depois da Bandeirantes, o custo da Bandeirantes foi muito grande e nós fomos para a Rede TV, a antiga Manchete na época, né? E ao todo fomos 2 anos de programa todo sábado, graças a Deus, em nível nacional. Quer dizer, passava em todo o Brasil este programa. Foi um tempo muito gostoso. Uma experiência, né? Experiência boa. Eu gosto muito de rádio e tem muitos assuntos que fazem eu lembrar e rir. Tinha uma pastora, ela estava fazendo um programa de rádio, uma amiga nossa. E ela dizia assim: chegou o momento da oração. Você que está trabalhando, fecha os teus olhos e leva o pensamento a Deus. Você está trabalhando, larga tudo. Está na cozinha, minha amiga, larga tudo, fecha os teus olhos e leva o pensamento a Deus. Está estudando, para de estudar e leva o pensamento a Deus. Você que está dirigindo, fecha os teus olhos e leva o pensamento. Aí não. Aí não dava, né? Mas aí não dava. Eu também levei um fora e eu falei assim: olha, gente, chegou o momento de orar. E comecei a orar, repreendendo toda a enfermidade e repreendi uma doença. Você que está com problema nas colunas, em nome de Jesus. Aí eu Caleb, lembra o Caleb cantor? Lembro. Pastor, quem tem colunas é gato. Mas faz parte, não faz? Faz parte? Faz. Eu me lembro que eu também era jovem, era pastor auxiliar aqui na Olavo Bilac, que me pediram para fazer um velório de uma jovem que tinha falecido, né? E ela era a única pessoa da igreja que estava lá, na igreja, frequentando. Ela teve um problema de saúde e ela faleceu. E a família toda não era crente, né? Só tinha uma prima distante que era crente. E eu me lembro que eu cheguei, fiquei do lado do caixão, né? Porque ninguém ali me conhecia, esperando a prima chegar que me conhecia. E aí a mãe e o pai daquela moça morta ali, e eu do lado, o pai e a mãe começaram a descer a lenha na nossa religião. Tá vendo? Se a gente fosse pedir para um padre, ele já estava aqui. Né? Se fosse pedir para um bispo, ele já estava aqui. Como é um pastor, não vem, chega atrasado. E começou a descer a lenha. E eu quieto, eu não conhecia, não sabia quem eram eles, né? Mas descendo a lenha, aquele grupo foi, além de triste pela perda daquela moça, ainda invocados porque o pastor não vinha, né? Até que chegou a prima e disse: ô tio, o pastor é ele. Aí ele soltou um palavrão, né? Dizendo: mas assim, tão jovem, não podemos esperar, estamos pensando numa pessoa tão idosa, né? Foi um momento engraçado, mas naquele momento, tipo assim, puxa, que legal, né? Que legal, olha, estou sendo respeitado como um jovem, né? É muito gostoso muito também. Bacana. Fora outras experiências muito bacanas. Outra coisa, é muito importante a igreja criar atividades e eventos. E a igreja na Praça Babilac, o Santa Cecília, ela tem grandes eventos, podia até destacar alguns para a gente aí. Eu gosto muito de eventos porque nós temos possibilidade de trazer pessoas que não conhecem a Jesus, que hoje tem tantas dificuldades, às vezes, de entrar em igreja. Não, igreja eu não vou, mas através de algo diferente acabam indo e participando. Por exemplo,
No Natal, já há vários anos, na Olavo Bilac, nós temos a cantata de Natal, com dança, teatro, sapateado, música, louvor. É um tempo que todo mundo vai, muito legal também. Nós tivemos agora recentemente o Musical dos Musicais, que é um trabalho destinado para as crianças. E tivemos um trabalho na praça, agora há 2, 3 sábados atrás, com mais de 1.800 crianças sendo abençoadas através de uma parceria entre a igreja e o SINDI-PD, um sindicato de processamento de dados, onde a gente dá todos os brinquedos de graça, alimentação, a nossa equipe trabalhando. Mas eu acho que o melhor e o mais suntuoso evento que nós temos é o Labaredas de Fogo, que graças a Deus qual eu sempre... mês que você faz o Julho, todo mês de julho. todo mês de julho de cada ano, e é algo muito especial. Você tem me ajudado muito na divulgação do evento, quero te agradecer, e é normalmente no terceiro final de semana de julho de cada ano. Então é quinta-noite, sexta-noite, sábado de manhã e sábado à tarde. E aí vem pessoas de diversos lugares, vem diversos preletores. É um trabalho que realmente é uma labareda de fogo aqui para o estado de São Paulo. Importante isso aí. Aliás, cuidar das crianças é algo muito especial. Eu, quando ia no Play Center, eu não sei se podia brincar em todos os brinquedos. Você chegou no Play Center, lembra na época? Nós fizemos também, através da minha administração, não sei se você lembra disso, sim, foi 2 anos no Play Center. Fechou né? o Play Center? Fechamos o Play Center. Fechou mesmo. Fechamos o Play Center só para os convidados da Igreja Quadrangular e também para os membros da Igreja Quadrangular no estado. Fechamos por 2 anos, depois fomos para aquele lá da Anhanguera, eu esqueci o nome, Hopi Hari, não é? Porque aí o Play Center já estava tendo dificuldades, não estava mais para continuar, então a gente foi até o Hopi Hari. Foi 3 anos seguidos com uma festa muito bacana, uma equipe junto comigo para trabalhar, e eu depois no final a gente fechava os brinquedos e todo mundo se reunia na praça central do evento, a gente pregava o evangelho, falava de Jesus, ganhava almas para Cristo, um tempo muito especial mesmo. Movia, eu lembro, porque então tinha por estatura, eu ficava preocupado que tinha lá, brinquedo não podia, a mais de 1 metro e tanto não podia brincar. Quase que você conseguia, né? Ai, me diga uma coisa, você recebeu muitos títulos de cidadão em várias cidades. Sim, sim. Foi, como eu disse, eu louvo a Deus pelo tempo que Deus permitiu que eu pudesse estar à frente da Igreja do Estado, porque eu creio que Deus faz as coisas com começo, com meio e com fim. E este tempo foi um tempo muito especial. Nós tivemos um trabalho de cidadania na questão política muito forte, que deu um grande resultado. Hoje o pastor Rocco trabalha como presidente com maestria nisso também, tanto que elegemos também aqui não só 2 deputados estaduais como o federal e agora o nosso vereador da capital. Que foi uma vitória, um triunfo, porque é uma batalha de muitos anos. E 82 vereadores em todo o estado. Então, parabéns ao pastor Rocco e sua equipe. Mas naquele tempo eu louvo a Deus porque a gente pôde, fazendo um trabalho em cada cidade também, ser reconhecido como uma pessoa para ganhar um título, né? Título de cidadão de uma cidade, de outro. Eu acho que isso é uma valorização humana, mas a gente sabe que a grande graça e glória que vem sobre a vida da gente é quando Deus reconhece que você está fazendo o trabalho que Ele deseja. Eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus aos meus líderes, porque se a gente não aprender a respeitar a nossa liderança, a gente não vai a lugar nenhum. Pastor Mário, Pastor Rocco, né? Eu como superintendente prego isso para os pastores da minha região, que também me respeitem. E enfim, a gente fazendo isso, a gente traz bênção de Deus para a nossa vida. O pastor Mário, ele sempre fala assim, acho que você é demitido, cara. Estou brincando muito com ele aqui. Eu não gosto da ingratidão. É verdade. Uma das coisas que eu aprendi há muito tempo com o pastor Mário, conheço o pastor Mário há muitos anos, e assim que ele ganhou para presidente nacional da igreja, eu era pastor numa igreja lá em Osasco, Presidente Altino, mas eu era diretor do Banco Pan-Americano também. E eu me lembro até hoje, ele ganhou em abril de 1996.
E aí ele disse assim, me chamou e disse assim, olha, eu gostaria de fazer algo diferente em nível de administração da igreja. Você não quer trabalhar comigo? E perguntou se eu gostaria de sair do banco para vir trabalhar em tempo integral, além de ser pastor. Aceitei de imediato, porque eu entendo que quando um líder nos chama para alguma coisa, é Deus que está usando aquele líder para nos chamar. Então larguei o banco, me dediquei a tempo todo. E desde então, eu sempre ouvi nosso presidente e pastor Mário falar sobre gratidão. A gratidão é algo que ele sempre teve pelas pessoas que o cercam e muitas vezes ele não recebe de pessoas que o cercam essa verdadeira gratidão que ele tanto prega. Eu tenho aprendido a ser grato, porque ele me ensina, a Bíblia me ensina, e eu tenho certeza que eu recebo gratidão também, porque aquele que dá misericórdia alcançará a misericórdia. Eu sei, só para encerrar, eu sei que todo líder sofre. Você tem mágoas? Você consegue perdoar? Mágoas eu acho que todo ser humano tem, Sim. né? Tristezas na vida da gente que só de lembrar nos derrama lágrimas, né? E por termos essas mágoas, nós temos que não sepultá-las, porque eu acho que é difícil, mas eu entendo que a gente deve domesticá-las, de tal maneira que aquilo não fira o nosso coração diariamente. Eu, quando falo de alguma mágoa, e eu não vivo falando, eu não fico com uma vã repetição das coisas que eu tenho de mágoa, mas quando eu sou obrigado a comentar alguma coisa, seja como uma experiência, ou seja como uma pergunta feita para mim, eu posso dizer sem medo, eu conto alguma coisa que me trouxe mágoa, mas sem que aquilo me fira novamente. Então, olha, eu passei por isso, mas todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Você está bem? Graças a Deus. Isso é importante. Cada dia mais feliz e mais alegre. O cabelo está caindo? Não, tá firme, ó. Eu acho que não. Essas entradas aqui são as entradas que meu pai sempre teve também, então não tem como tirá-la. Eu também estou chegando lá, mas dá para. Mas aqui tá normal, viu? O meu tá ok, o teu... O meu tem uma coisinha. Pastor Davi Rodrigues, que bom, estou feliz de você participar com a gente aqui, é um prazer imenso. Só dá um pincelado do endereço da igreja, alguma coisa, ou e-mail para o pessoal entrar em contato com vocês. Legal, gente, eu estou muito feliz também de estar aqui com vocês. A igreja aqui, pertinho, Praça Olavo Bilac, número 90, Santa Cecília, a 200 metros da estação Marechal Deodoro do metrô. Temos cultos todos os dias, mas principalmente quartas e domingos, que a gente pode esperar você lá. Basta ligar para nós e saber os detalhes. 3824-2400. 3824-2400. Centro de São Paulo, código 011. Também estou aí no Facebook, Davi Rodrigues. Basta entrar lá, Davi Rodrigues Pastor, e você vai poder me acompanhar também. Muito bem, falamos com o pastor Davi Rodrigues, uma personalidade muito importante também no nosso meio da Igreja do Evangelho Quadrangular. Um abraço, até a próxima!